Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Costa, vulgo Mexicano novamente, para a nossa parte 2 de fatoração. Bom, na primeira aula nós falamos sobre a essência da multiplicação e da evidenciação. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais algumas técnicas um pouco mais avançadas, como o agrupamento e os produtos notáveis. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o agrupamento. Não se assustem por essa fórmula gigantesca. Fiquem tranquilos porque ela não é nada demais. Se você reparar bem, essa fórmula na verdade aplica os conceitos que a gente viu na última aula. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é distribuindo cada uma dessas parcelas, A e B, no produto C mais D. Então, se você reparar bem, a gente está fazendo aqui A vezes C, depois A vezes D. Então, A vezes C, A vezes D. Logo em seguida, o B ele não pode ficar fora da brincadeira. A gente faz B vezes C, depois B vezes D, como você pode ver aqui no final. O que a gente faz com cada uma dessas multiplicações? A gente vai somar todas elas. Por que a gente soma? Aí você volta na parte 1 da nossa última aula, que é o conceito da evidenciação. E para que serve isso, afinal? Bom, isso daqui é uma pista de como que a gente pode fatorar certas expressões. Então, a primeira coisa que você tem que pensar numa expressão algébrica como essa daqui é a quantidade de parcelas que ela apresenta. Então, o que são as parcelas? Você lembra? São os pedaços da conta. Então, aqui nós temos 4 parcelas. Repara que nós temos 3 operações aqui de adição, mais, e cada operação separa parcelas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 parcelas. Será que essa expressão ela pode ser fatorada através do agrupamento? Essa é uma coisa a se pensar. Para eu poder chegar a essa conclusão, a primeira pergunta já é essa. Quantas parcelas tem aqui? Bom, quantas parcelas tem aqui? 4 também. Caramba, então já é um match que a gente conseguiu encontrar. Agora, a segunda pergunta que a gente tem que fazer é se, pegando essas 4 parcelas e dividindo em 2 partes, se existem fatores comuns, né? Porque se você procurar um fator que é comum a todas as 4, você não vai encontrar. Por exemplo, o 2 aparece na primeira e na terceira parcela. Então, só como referência, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira e essa é a quarta. Então, se você reparar, o 2 aparece na primeira e na terceira. O 3 aparece na segunda e na quarta, mas ele não aparece nas outras duas. O X aparece na primeira e na terceira, e o Y aparece na segunda e na quarta. Então, não tem um fator que é comum a todas elas. Mas se eu quebrar a minha continha aqui ao meio e olhar de maneira isolada para essa metade e essa metade, a gente vai perceber uma coisa interessante. Bom, nessa segunda metade não tem nada muito interessante, porque não há muito que eu possa fazer. O 2x e o 3y não vão ter fator em comum. Agora, olhando para essa metade de cá, eu fico feliz. Por quê? Porque existe fator comum. Então eu posso perceber aqui que o x é um fator comum nessa primeira metade. Logo, eu consigo colocar esse x em evidência. Então, vamos colocá-lo. Vai ficar x que multiplica. O que vai sobrar aqui na primeira parcela? Vamos lembrar que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, se eu tiro um x, o que sobra? Outro x. Então, a gente vai ter 2x, né? O 2 e um desses x vai sobrar, mais, bom, 3xy. Se eu tiro o x, então sobra
3y. Legal. Mais o quê? 2x mais 3y. Maravilha. E aí? É nesse momento que você comemora, porque você percebe, caramba, existe um fator em comum dessas duas metades. E eu não tinha percebido antes porque estava escondido. Esse é o agrupamento. O fator em comum é o 2x mais 3y. Só que aqui, cuidado, muita gente erra. Se o 2x mais 3y é um fator comum, como você pode ver aqui, a gente pode colocá-lo em evidência, certo? Vamos fazer isso. Então, ó, o 2x mais 3y vem à frente e ele vai multiplicar o que exatamente? É aqui que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? O que sobra na primeira metade é o x. Mas e na segunda? O que sobra? Não sobra nada. Então eu vou colocar um zero aqui, certo? Errado. Não é um zero que a gente vai colocar. A gente tem o mau hábito de pensar que o zero é o nada. Mas depende. Ué, como assim depende, mexicano? Zero é nada. Sim, zero é nada para adição. O zero, ele é o elemento neutro da adição. Você lembra? Quando você soma qualquer coisa a zero, essa coisa não muda. Então o zero, ele é o elemento neutro da adição. Mas qual é o elemento neutro da multiplicação? Não é o zero. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Ou seja, quando você multiplica o 1 por qualquer coisa, o resultado é aquela coisa. Então, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, né? Que esse cara, ele está multiplicando um número 1 aqui invisível. Caramba, olha que mágico. Então, esse número 1, quando eu colocar esse cara em evidência, ele vem para cá. E aí vai aparecer o x mais 1 aqui. Caraca, finalmente consegui entender esse negócio. Então, toma muito cuidado, né? Outro cuidado que você tem que tomar. Aqui é mais, certo? Por aqui ser mais, aqui vai continuar mais também. Mas e se por acaso aqui fosse menos, hein? E aí, o que aconteceria? Bom, se aqui fosse menos, então, na verdade, ao invés de ser mais 1 aqui embaixo, aqui seria menos 1. Então, seria x menos 1. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar muito atento na hora de fazer esse tipo de coisa. Então, agora você aprendeu a fatorar uma expressão grande como essa, né? E não só expressões pequenas. Legal? Agora, eu quero que você lembre da essência da última aula. Claro, fatorar expressões algébricas é muito importante. Mas o que também é importante? Você lembra? Fazer conta de cabeça. Então, vamos lá. Calcule 12 vezes 14. Será que eu consigo fazer essa conta de cabeça utilizando o agrupamento? Consigo. Primeiro eu vou fazer usando a técnica na minha cabeça e eu quero que você aí em casa tente me acompanhar. Faça um esforço, hein? Dá pause, volta, tenta refazer a conta, evita escrever. Vamos lá. Então, 12 vezes 14. Isso parece difícil. Então eu vou quebrar esse 12 em 10 mais 2. Lembra? Nossa cabeça trabalha bem com múltiplos de 10. E eu vou quebrar esse 14 em 10 mais 4. Então eu vou ter que fazer todas as 4 multiplicações. O 10 eu vou multiplicar pelo 10 e o 10 eu vou multiplicar pelo 4. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 4, 40. Então vamos guardar o 100 e o 40 no bolso. Você tem que praticar. 140, 140, 140. Vai repetindo na sua cabeça para fixar na memória. Agora o 2 eu não posso esquecer também. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 4, 8. 20 e o 8. Quais foram os primeiros dois números que a gente guardou no bolso? Você lembra? Não? 10 vezes 10, 100. 10 vezes 4, 40. Então, 100 e o 40. E os outros dois últimos? Caramba, esqueci! No começo você vai esquecer. É assim mesmo, mas é prática. Então, 100 mais 40 mais 20 mais 8, quanto dá? 168. Então, essa conta é 168. Caraca, que viagem, não entendi. Calma, calma. Vamos fazer devagarzinho agora, ó. Então eu quebrei o 12 em
10 mais 2 e quebrei o 14 em 10 mais 8. 10 mais 4, perdão. Então, o que eu fiz aqui? Eu, na verdade, fiz a distributividade. Ou o agrupamento, como você preferir. Então, se você perceber, 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 4 é 40. Vamos fazer devagar? 100 mais 40, 140. Então, guarda. Guardar um número é mais fácil, né? 2 vezes 10, 20. 140 com 20, 160. 2 vezes 4, 8. 160 com 8, 168. Realmente. Então, veja como isso é útil, pessoal. É muito útil, porque você ganha agilidade na hora de fazer contas. Legal? E, partindo agora aqui para a nossa segunda parte, vamos falar um pouco sobre os produtos notáveis. Então, já vamos dar o checkzinho aqui, ó. Nossa última caixinha. Então, o que são os produtos notáveis? Galera, o nome já sugere. Produto, na matemática, significa multiplicação, né? E notável é algo que é fácil de reconhecer. É uma coisa que é frequente, né? Que aparece bastante. Então, se é uma multiplicação notável, é uma multiplicação frequente. É uma conta que você vê muito. E por você ver muito, vale a pena você decorar. Decorar? Sim, decorar. Aqui, pessoal, eu sei que é importante, eu estou frisando isso desde o início, a gente entender o conceito e as aplicações. Mas, para você ganhar agilidade, decorar também é importante. É uma parte essencial, certo? Eu quero que você entenda os conceitos, mas lembra, praticidade, agilidade. Isso é importante também, tá? Então, vamos lá. O primeiro produto notável que eu quero que você tome nota é o quadrado da soma. Cuidado! Quadrado da soma. Aqui o português é essencial. Não é soma dos quadrados. Tem diferença. Beleza? Aqui nós temos o quadrado de uma soma. Lembra das potências? Quadrado é quando eu faço uma potência elevado a 2. Ou seja, quando eu faço, por exemplo, 3 ao quadrado. Esse é o nome dessa conta. O que isso significa? 3 vezes 3. Então, a potência ela é parecida com a multiplicação. Lembra? A multiplicação ela repete várias parcelas iguais, né? Da adição. A potenciação ela faz o mesmo, só que com a multiplicação. Legal? Então, se você faz 3 ao quadrado, isso é 3 vezes 3. Se fosse 3 ao cubo, seria 3 vezes 3 vezes 3, certo? E assim por diante. Legal? Então, aqui nós temos o quadrado de uma soma. Realmente. O que seria a soma do quadrado, né? de quadrados? O que seria isso? Bom, a soma de quadrados seria assim. A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, como você pode ver, eu tenho a soma de 2 quadrados. Então, não é o quadrado de uma soma. Percebeu a diferença? Então, quando você troca esses carinhas de posição, o sentido muda. É igual quando você fala um grande homem e um homem grande. É diferente, certo? Então, reflete um pouquinho sobre isso daí. E nós temos também o quadrado da diferença. Como você pode ver, ó, é o quadrado de uma subtração. Tá, mas como é que eu faço essas continhas aqui? Então, para você fazer essas contas, você pode usar o agrupamento. Não tem nenhum problema, certo? Você vai usar a definição. Então, vamos apagar esse carinha aqui. E vamos lembrar como é que seria usando a definição. Então, a mais b ao quadrado seria, como a gente acabou de ver, a mais b vezes a mais b. E aí eu vou deixar para casa para que você desenvolva essa continha aqui. Então, você vai fazer a vezes a, depois a vezes b, depois b vezes a e b vezes b. Fazendo as 4 contas, você vai chegar nesse resultado, o famoso quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Né? Quem é primeiro e quem é segundo? A gente lê, né, aqui no ocidente, da esquerda para a direita, lembra? Então, primeiro e aqui o segundo, pessoal.
Então, é a primeira parcela e a segunda parcela. Então, você tem o quadrado da primeira parcela mais 2 vezes a primeira parcela vezes a segunda parcela, mais o quê? A segunda parcela ao quadrado. Ah, entendi. As pessoas têm o mau hábito de esquecerem esse terminho aqui do meio, né? Por quê? É um raciocínio até bem lógico, né? Se a gente parar para pensar. O cara pensa assim, 2 mais 3 ao quadrado. Pô, eu aprendi que as coisas distribuem, então eu vou distribuir o 2 aqui, ó, no expoente. Vai ficar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Gente, isso está, obviamente, errado. Você não pode fazer isso. Isso aqui é o quadrado de uma soma, isso aqui é uma soma de quadrados. Agora você já aprendeu que isso não é verdade. Não é verdade? Não. Se você tiver com dúvida, faça você em casa a conta. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. E 25 é maior que 13. Na verdade, olha só, a gente sempre vai ter o quê? O quadrado da soma maior ou igual do que a soma dos quadrados. Então, guarda aí esse bizu do mexicano, tá bom? Vamos lá. E o quadrado da diferença? Mesma ideia. Você pode utilizar o agrupamento para chegar a esta conclusão. A única diferença que você vai perceber na conta é que no termo do meio nós temos um menos aqui. Percebeu? Então você tem a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então cuidado, tá? Para você não confundir as duas coisas. Então vamos aplicar esses dois, né, conceitos nessas formulinhas aqui embaixo. Vamos lá. Então como seria o desenvolvimento de x mais 2 ao quadrado? Seria o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2. A gente tem um costume de, quando nós temos o x, colocar um pontinho para multiplicação, para a gente não confundir com o x da multiplicação. Então, crie esse hábito, tá? Mais o quê? O quadrado do segundo. E aí você vai ter x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Então, o quadrado de x mais 2 é isso aqui. A gente chama de trinômio quadrado perfeito. Olha que nome grande. Mas vamos lá, eu vou explicar. Por que trinômio? Tri vem de 3. Nômio, lembra nome, né? Nome. O que é um nome? Já parou para pensar? O nome é algo que te identifica, certo? É uma parte, certo? De um todo. Então, você é parte de um todo, que é a sociedade. E como é que a gente identifica você? Pelo nome. Então, o nome é o pedaço da conta. Trinômio é a parcela, se refere ao número de parcelas. Então, 3 parcelas. Legal? Então, nós temos aqui 3 parcelas. Por que quadrado perfeito? Porque nós conseguimos escrever esse trinômio, essa soma de 3 parcelas, como quadrado de um binômio. Olha que interessante, de 2 parcelas. Então, esse trinômio ele pode ser escrito como quadrado de um binômio. Interessante, né? Então, nós chamamos isso de trinômio quadrado perfeito. Legal? Então, guarda aí no seu obituário. Vamos lá. Mais uma continha interessante é essa aqui, ó, x mais 1 sobre x ao quadrado. Essa eu quero que você anote no seu obituário, hein? Não tem obituário ainda? Então, compre um caderninho e faça um. Vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é assim? Legal, até aí tudo bem. Agora, por que essa conta é tão importante para eu anotar no meu obituário, mexicano? Porque dá uma olhada no termo do meio. No termo do meio, nós temos aqui, ó, um x e um 1 sobre x. E se você lembra bem, o 1 sobre x ele é o inverso do x. E daí? E daí que se você multiplica um número pelo seu inverso, o resultado é 1. Lembra? Então essa continha vai dar 1. Caramba! Ou seja, é como se a gente estivesse cortando aqui, né? Esse x com esse x. Olha que legal.
Então, no fim das contas, nós vamos ter x ao quadrado mais 2 vezes 1, que dá 2, mais 1 sobre x ao quadrado. Então, como você pode ver, o termo do meio, ele não depende do x. Ele é um 2, é um número, não é uma coisa variável. E isso é muito importante. Em algumas situações, vai ser extremamente relevante você perceber isso daí. Mas eu vou deixar esse mistério no ar para um outro dia, né? Guarda isso, tenho certeza que vai ser útil para você lá na frente, tá bom? Então, na próxima parte, que é a última parte dessa sequência de vídeos, né, eu vou estar mostrando para vocês mais alguns produtos notáveis e alguns exercícios importantes para que você tome nota, beleza?